Fala pessoal, seja bem-vindo ao LafaCast. Hoje a gente já começa diferente. Dá uma olhada na mesa que está aqui pro LafaCast especial Dia da Matemática. Senhoras e senhores, nosso trio de ouro aqui. Que isso, hoje é dia de Fredão, Jefão e Danielzinho. Que é? Uma salva de palmas, hein? Gente, pô, não, bate palma de novo. Não, dessa vez teve palma em conjunto, que geralmente só eu bato palma aqui. Pessoal, obrigado demais por vocês aqui hoje, hein? Que é isso? Obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, de o nosso trio aqui estar junto, reunido, para falar de uma coisa tão importante, né? Tão importante o quê? Que dia é hoje? Por que nós estamos aqui? Vamos lá. Hoje é aquele dia, se é que me permite, né? Transparecer um meme, aquele famoso meme que hoje o dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada. Você sabe que um dia eu coloquei isso aí no meu Instagram? Mais um dia se passou, eu não usei. Tiveram uns 3, 4 que foram lá mostrar que eu tinha usado. Eu falei, não, gente, calma, não é assim, não precisa apelar, né? Mas que dia é hoje? 6 de maio. 6 de maio. 6 de maio. 6 de maio, Hoje é o dia da... Eu ouvi falar que é dia da... Matemática. Hoje é dia da matemática. Nacional. Hoje é dia nacional. É nacional, porque No tem Brasil. um dia... É nacional do Brasil, né? Isso. Porque eu ouvi falar que tem um dia mundial também. Provável, probably. E aí, você viu que ele segurou, porque ele sabia a data, mas ele ficou com medo de falar errado a data, e aí foi. Melhor. Mas tá bom. Pessoal, hoje é dia da matemática, dia nacional da matemática, e a gente então trouxe essa galera maravilhosa aqui para contar pra gente, então, para contar pra você um pouquinho aí o que é a matemática, o que a matemática pode ajudar na nossa vida. Eu lembro sempre, né, um dos filmes que eu mais gosto na vida lá, que é o Escola de Rock, não sei se vocês já assistiram, ele ficava lá, né, matemática é legal, lembra que canta essa musiquinha? Eu cantava ela o dia inteiro com os meus alunos. Bom, mas por que é dia da matemática? Eu ouvi falar que, Jefão, que você é o cara mais centrado desse trio, é isso mesmo? Aham. Por que é dia da matemática hoje? Cara, então, diferente, né, de outros dias, né, a gente está pesquisando ainda, estudando, e o Dia da Matemática hoje é em homenagem a um escritor brasileiro, né, Júlio César De Melo Souza. E Souza. Ele criou um personagem, né, o Malbataan, criou um livro, O Homem que Calculava, ficou muito famoso esse livro, né, então é uma homenagem a esse escritor que nasceu no dia 6 de maio de 1895. Tá vendo? Decorei o número. Número eu sei decorar. Mas eu acho que hoje é uma data mais importante que a da matemática ainda pra esse cara aí, ó. É um pouquinho mais importante? Meu filho, Bruno, tá fazendo aniversário hoje, só que ele não é matemático, não. Mas uma salva de palmas, parabéns! Bruno! Feliz aniversário, filho. É isso aí. E também é aniversário do... Gustavo Gomes, né? O zagueiro do Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras. Jesus amado. Essa podia ter passado sem, né? Quem é Gustavo Gomes? Nem brasileiro ele é. Quem é Gustavo Gomes, perto... Mas ele é paraguaio. Para quê? Paraguai. Jesus. Não estava preparado para isso. Fred, e você aí? O que é matemática? Vocês que vivem matemática o dia inteiro. Para os meninos, para os alunos... Qual que é, assim... Porque tem muita gente que fala que não gosta de matemática, né? Como que é para vocês trabalharem com uma matéria tão importante, mas ao mesmo tempo tem muita gente que fala que realmente não gosta, né? Você sabe, Pedro, eu tava vindo hoje de manhã, ouvindo rádio, vindo pra escola, ouvindo rádio, e hoje é dia da coragem. Rapaz, fiquei pensando assim, dia da matemática, dia da coragem. Cara, tem tudo a ver. Porque matemática, cara, é desafio o tempo inteiro. Matemática é resiliência, é força de vontade, é desafio, é dobrar, sabe? Sentar a bunda na cadeira lá mesmo e bora, vamos aprender esse troço. É difícil para todo mundo, é difícil para nós todos. Vira e mexe, aparece o exercício que você pega para fazer, a gente não consegue fazer. A equipe senta, discute, vai, um teve uma ideia, saiu, legal, aprendeu todo mundo junto. Isso é matemática. Matemática é desafio o tempo inteiro. Matemática é isso, matemática é sangue no zóio, é aquilo que não adianta. Matemática você precisa de muito esforço, empenho, né, dedicação. Então, ter isso mesmo, sabe? Ter coragem de assumir que eu tenho uma defasagem, uma dificuldade, mas que isso pode ser suprida, entendeu?
Claro que a gente vem lá com vários traumas, né? A gente entende, mas isso também dá para tirar, né? Dá para tirar, dá para relevar. Tipo, ó, parou, esquece o que tá lá atrás, o que eu tenho que viver hoje? É isso que eu tô vivendo hoje. O cara entra para dar uma aula, o Jefão vai lá, dá aquelas aulas show que ele dá. Tipo, agora você para e olha a aula do cara. Então, eu tive dificuldade, ele vai começar um assunto X. Puta, eu lembro que esse assunto eu tinha dificuldade. Agora para, esquece e vê ele começar do zero. Vê o que ele quer fazer com você. Agora, de uma coisa é fato, né? Precisa ter força de vontade, né? Precisa estar Coragem. o tempo inteiro Coragem. labutando, né? Coragem. Não é brincadeira. Mas, e vem também de uma cultura, né, muito forte. Eu falo sempre, eu venho o meu chão é a parte da educação infantil, Fundi 1, essa é onde eu sou professor, onde eu dou aula, eu sempre dei aula. E era muito comum eu pegar o professor assim, pessoal, agora presta atenção, para de brincadeira que agora é a aula da matemática. Isso é normal, sempre foi lá atrás, né? Agora é tudo mais interdisciplinar, agora é mais projetos, tal. Então, assim, mas era natural fazer. Eu sempre ouvi falar muito assim, né? Todo mundo na sala de aula, principalmente dos pequenos, dos menores, a gente vê muito o alfabeto, mas a gente não vê os números, a gente não vê... Porque tinha essa diferença, e isso deve chegar muito forte aqui para vocês, aqui, quando vocês pegam os mais velhos, né? E isso é fundamental, cara. Eu vejo que tem crianças em casa, né? Então, tem Eu uma de ainda não, 11, né? mas eu vou ter. Vai ter. Tá chegando. E vai ter um punhado, gente, mas vai ser tanto. Vai tanto. Vai ter uma creche. Mas você vai ver, filho. Agora ele quer um, daqui a pouco vai ter 3 ou 4, ele vai falar, como é que faz pra parar? Certeza. Pera aí, ó. Mas fica de leve. Ele vai querer ter um monte, até chegar a primeira fatura da fralda. O Jefão tá com uma bebê em casa, tem o Bruninho que tá fazendo 18 anos, já virou um homem, né? Já é um homem formado, tá na faculdade, e eu tenho criança de 11 e vai fazer 9 João, né? Cara, mas quando a gente olha, o que eu prezo muito, assim, ele tem que saber a base, sabe? É muito importante que se saiba a base. Cara, você não precisa saber muita coisa. Você precisa saber trabalhar com as 4 operações, sabe? Você precisa saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tabuada é muito importante, cara. Já fechei vários pau lá em casa, do tipo assim, pode parar. Pode parar. Não vem com esse papo de 7 vezes 8... Não, mano, 7 vezes 56. Eu tenho que saber quanto é 7 vezes 8. Preciso saber a tabuada. Sabe, e quando você tem essa base, tipo, tá tudo bem ter dificuldade, tá tudo bem. Agora, vamos lá. Algumas coisas a gente precisa saber. E essa base é muito importante, assim, sabe? Fala, dá para ser descontraído, dá para ser diferente. Hoje em dia eu vejo, né? Eu pego lá, vejo como eles estão aprendendo, é fantástico, é diferente. Mas, cara, tudo em volta daquilo que a gente precisa saber. Então você pega, a gente recebe alunos aqui no terceiro e no cursinho com muita dificuldade. Onde está a dificuldade? Está no básico. Tabuada. No básico, cara, no básico. Então parou, vamos lá. Se a gente fizer isso do começo, né? Ok, chegamos aqui, não temos essa parte, mas dá para voltar. A gente faz um curso chamado Matemática Básica, né? E bora, mano, você tá uma equipe inteira por eles, entendeu? Eles sabem que não é só um cara que entra lá. Os dois são super divertidos, eu sou muito menos divertido. Eles são super desinibidos, eu sou super inibido. Então, somos 3 pessoas diferentes, mas é um time, beleza? Um time jogando. E estamos todo mundo junto. Então vai, mano, traz uma questão, a gente ajuda a fazer, leva pro Jefão, ajuda a fazer, bora lá. Meta uma questão difícil no simulado, é proposital. 10% da galera acertou a questão, joinha. É o que eu queria, 10%, os outros 90% vamos aprender com ela. É um dia depois do outro. A menina me escreveu ontem no Instagram, caramba, Fredão, muita coisa. Eu falei, mas eu aprendo um monte com vocês, por que vocês não podem aprender comigo? É um dia depois do outro. Né? Eu aprendo a vestir uma roupa mais moderna, que nego me zoa, eu ponho um tênis que eles gostam de usar, eu não posso aprender com eles. E a gente aprende o tempo inteiro. Pode reparar que os professores, galera, das profissões todas que você olhar em volta, pega uma galera que dá aula com a gente de 60 anos, vê como eles se vestem, como eles se portam, a conduta que eles têm, e pega uma outra profissão, um cara com 60 anos. É completamente diferente. Os professores são muito mais jovens, a cabeça muito mais aberta, muito mais... Por conta de quê? Dos alunos, cara. Não é? Então a gente está o tempo inteiro aprendendo com eles aprendendo com a gente. Esse é o lance, essa é a troca, né? E matemática é isso, cara. É difícil pra caramba. Mas bora, vamos lá, nós vamos aprender, né? Vamos e assim. A gente usa muito aqui a técnica da repetição, né? O Dani estava falando agora há pouco para mim, antes da gente vir aqui, a metodologia que ele está utilizando para ensinar um assunto no terceiro. Que ele pegou um tipo de exercício e repetiu. É o que a gente sempre conversa entre si. Ele falou, deu muito certo, aí eu fico só ouvindo, o Fred fica só ouvindo, então a gente faz o quê numa próxima oportunidade? Faz algo parecido para repetir e um troca com o outro. A molecada vê e sente isso, né? Que é uma linguagem muito homogênea aqui, a gente tem aqui, né?
A gente tenta conversar sempre bastante sobre as técnicas utilizadas para poder entregar o melhor produto para essa molecada que chega com dificuldade, mas vai evoluindo. A hora que o Fred falou sobre a molecada chegar com dificuldade e sentar para fazer, é muito legal quando você vê a galera mudar o nível. A galera fica louca. Quando eles conseguem mudar o nível, aí você começa a conversar com aquele cara que tinha dificuldade, eles só falam de matemática. Eles só falam dos exercícios difíceis. Sabe, o cara conseguiu, assim, sair daquele prazer, medo. Né? E ele tem o prazer em resolver, né? Aquele problema que era um problema e fala, nossa, eu consegui aprender a fazer esse modelo. Super legal. Dá sentido, dá um prazer em aprender e sair no próximo passo, né? É isso aí, o próximo nível. Estava vendo uma entrevista, eu não vou lembrar se é a Hortência, alguém do basquete falou que acertava muito, mas é porque fazia 1000 cestas por dia, né? A galera falou, jogava 1000 vezes. Não, 1000 cestas que eu acertava. Eu só parava na hora que caía a milésima. Eu falei, e é isso, né? É fazer, é treinar, é repetir, tá lá no violãozinho lá, mas só para a hora que a nota sai limpa, pô. E assim é com tudo. Mas, ô Piero, até nesse assunto, alguns alunos questionam, não só nós de matemática, mas como os de história, português, geografia, química, física. Qual é a matéria mais importante? O que é que eu deveria ter feito para eu chegar aonde eu estou com menos dificuldade? Aí eu respondi, não sei. Vou perguntar para todos os professores e eu volto com a resposta. E a resposta foi quase unânime. Leitura. Leitura, 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 leitura. Tem que aprender a interpretar o texto e, claro, com memorizar a tabuada. Aparentemente é isso que é o fundamental, é leitura. Aí até voltando na história do Malbatan, que é um livro de matemática e ele não é vendido na parte de matemática, na livraria. Ele é vendido em outra seção. Porque ele quase não é um livro de matemática, apesar de que ele tem os enigmas matemáticos. E se você me permite contar uma pequena história, um ex-aluno meu chamado Diego, como que eu vou lembrar o nome? Há mais de 15 anos. Ele era aluno no primeiro colegial, lá na Ribeirânia. É amigo do Marcinho? Não é amigo do Marcinho. E amanhã o Teorema da Bíblia. Nem é o Teorema da Bíblia. E ele era um aluno que tinha zero interesse por matemática. Ele não ia bem nas provas, não copiava matéria, não estudava, não tirava nota, ficou de exame no final do ano. E uma aula antes, uma semana antes, eu ia entrar, porque tinha que dar aula, e eu estava afim de não fazer nada. Vamos, sei lá. Porque já tinha... Acabou o ano mesmo? Acabou? Aí o diretor falou que tinha um estagiário, ia assistir minha aula. E aí eu pensei, mas eu não vou fazer nada? O estagiário está lá. Aí eu não tinha o que fazer. 15 anos atrás, eu não tenho a experiência que eu tinha hoje. Aí eu peguei e falei, eu vou contar as histórias do livro Homem que Calculava. Eu conheço umas 3 aqui de cabeça, vou encenar lá e ficar desafiando os alunos e beleza, até passar a aula. Uhum. Beleza, passou a aula. Esse Diego levantou. Daniel, qual que é o nome do livro, a editora, a edição, onde que compra, onde tem uma livraria? Eu pensei, tá me zoando. Falei, Diego, você nunca fez nada o ano inteiro. Eu nem sabia que você gostava de mim. Eu vou comprar esse livro e vou ler. E é o primeiro livro que eu vou ler. Nunca li nenhum livro, porque sempre foi obrigado. Tinha que ler livro, porque vale nota. Eu pensei, eu também nunca li. Mas tudo bem. Eu também não. E aí, ele leu o livro em uma semana. E no dia do exame, o pai e a mãe dele veio me conhecer. E os dois choravam, e eu chorava junto com os pais. E o pai me agradecendo. Meu livro leu um livro. Meu filho leu um livro. Eu tive que vir conhecer. Quem fez isso? Que legal. E aí choramos todo mundo junto. E sem querer, por causa do estagiário, mano. Por causa do estagiário. O estagiário foi Graça de moleque. A pergunta que não quer calar, você já leu o livro? Eu já li o livro 2 vezes. Não, que isso aí. Pessoal, então assim, leitura... Devia ser obrigatório, peraí. Não, aí... 2 coisas obrigatórias, na minha opinião. A leitura do Malbatan e fazer intercâmbio. Só não sei a idade, não sei que idade, mas que deveria ser obrigatório para a experiência de vida. Eu sou a favor. O intercâmbio para uma história de vida também é bacana. Seja ele qual for aí, mas falando do coração de pai aqui, é difícil, hein, cara? Juro para você, pensa, não é? Bate firme. E aí?
Mas gente, eu ouvi muito, tenho aprendido muito com vocês, nessa parte dos vestibulares, das coisas, né? E aí a matemática é uma parte muito importante, ao mesmo tempo que é uma parte que é igual às outras numa primeira fase ali. Ela tem o peso dela, é o mesmo peso ali. Mas, porém, é um peso que faz diferença porque muita gente vai mal. Então, assim, a dica é treinar, fazer os exercícios, deitar, sentar, a taxa TBC, né? Taxa de bunda na carteira e vão para cima. É isso mesmo? A gente fala pra galera que se você sentar, treinar e de repente cair um modelo parecido com aquele que você treinou bastante, a probabilidade de você lembrar dele e fazer rápido naqueles 2 minutos e meio é grande. Porque o problema não é só saber. É saber e encaixar o seu conhecimento em 2 minutos e meio. Ou seja, para isso acontecer, você tem que estar meio craque naquele modelo, naquele exercício. E é o jeito que a gente dá aula aqui. A gente explica um assunto, explica o assunto. Só que a gente vai lá e martela todos os modelos na cabeça da galera. Ou seja, a gente explica, ó, tem esse modelo, tem esse modelo, tem esse modelo. A gente explica quais são os principais modelos. A gente até fala às vezes na aula, né? Ó, hoje eu estou muito feliz porque essa aula aqui, existem 5 modelos que eu vou conseguir explicar todos aqui na aula. Às vezes aquele assunto tem 15 modelos. Você consegue explicar 6 ou 7 e os outros a galera tem que correr atrás. Tem que estudar sozinho, ir nos plantões. E é por isso que a gente também trabalha nos plantões para poder, junto com os professores que trabalham aqui com a gente, né? O Samuca, o PH, o Lemão, o Johnny, ajudar essa molecada a aprender a desenvolver esses modelos que durante os 50 minutos de aula não dá tempo da gente abordar. Aquela história da matéria dada, a matéria estudada é muito importante, né? Não então tem... é o que você falou, matemática. Qual o peso da matemática e do inglês? É o mesmo. Primeira fase é o mesmo. Só que aquela história. Sei lá, de repente o cara do seu lado, ele fecha as 5 questões de inglês, por exemplo, do inglês, assim. Exemplo, estou dizendo. E será que ele acerta 5 de matemática? Então, matemática tem dessas, né, cara? É o que o Jefão falou. Você tem que estar craque naquele modelo. Então, eu vi uma aula do cara, ele mostrou lá os principais modelos, agora eu vou treinar, cara. E eu não posso ver a aula dele hoje e treinar daqui 2 semanas. Porque, cara, meu cérebro tem que pensar. Então, eu falo para eles assim, ó, eu tenho que dormir com o cérebro pensando em alguma coisa. Quantos de nós, você tá lá conversando, quero lembrar o nome, Jefão, caramba, como é que chama? Beleza, não lembro. Passado 10 minutos, estamos em outra conversa, esse nome aparece. Vem o nome. Ué, eu não estava mais nessa conversa, não estava mais, o cérebro estava pensando, você deixou ele pensando. Então, tipo, a aula do Jefão, a aula do Dani hoje, fazer uma lista, mas não vai rolar, não dá para fazer essa lista toda. Tipo, cara, mas não vai dar hoje? Não vai. Então, faço 2 de cada um deles. Tipo, para deixar a cabeça pensando, não vou deixar para isso para a semana que vem. Né? O treino é muito importante, né? Você pega, eu digo para eles que eles são atletas de alta performance. Sim. Um atleta de alta performance, ele só é de alta performance por quê? Porque ele é bonitinho, tem olho azul, ele é magrinho, ou ele é esse, ou ele é aquele. Não, cara, porque ele treina muito. Todo dia. É repetição, é o tempo inteiro. Os caras tá... Cara, ele é nadador, ele faz a piscina lá quantas vezes, quantas horas. Nossa. Não é? Só que a galera olha de fora. E olha de fora o Jefão resolvendo um problema num plantão, assim, ó, em 2 paliscar, nossa, o cara é demais. Não, o cara é demais, a gente sabe disso. Mas não é só isso. Né, cara? E quantos anos de profissão, quantos anos de experiência, quantas vezes ele não sentou a bunda lá, você não sabe. Aquele exercício difícil que a gente apresentou na sala, você não sabe quanto tempo a gente levou preparando. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Esses 3 caras aqui da matemática, de final de semana, preparando aula. Não tem essa de entrar lá, essa aula eu já dei, tô há 20 anos que eu dou essa mesma aula. Não é 20 anos que a gente dá a mesma aula. Né? Então, o final 20 anos que a gente não dá a mesma aula. Então, é um trampo, né? E as famílias estão acostumadas. Você fala, mano... Mais ou menos. As famílias estão acostumadas mais ou menos. Tem os BO, né? Tem os BO. Mas em casa, o que eu aproveito de fazer? Eu acordo rapidão cedo, enquanto eles estão dormindo. Aí o João chega lá, acorda mais cedo, aí as meninas vão acordando, beleza. Aí, tipo, acabei. Aí eu vou lá com a família, mas tem aquele BO. Vamos fazer tal coisa? Não vai dar, cara. Tem que preparar o de manhã. Hoje eu tenho que preparar. Eu levando o notebook, levando eu o notebook para Paradópolis. Meu sogro e minha sogra, o que está acontecendo? É um trampo, ou seja, é muita coisa envolvida, né, cara? O aprendizado tem muita coisa por trás dele. É muito. Por isso que eu falo, cara, o dia da coragem, do nada, eu ouvi no rádio lá, vi o cara falando, hoje é dia da matemática, ele falou, tal, mas hoje é dia da coragem. Eu falei, tá aí, cara. É ter coragem para assumir um monte de coisa. Né? Assumir um monte de coisa. Tem dificuldade? Então, bora lá. Eu tenho coisa para fazer, então não vou ficar procrastinando. Bora lá, vamos fazer esse troço. Né?
E o quanto mais, melhor. E é aquilo, ó, não dá para fazer 10 problemas, então eu vou fazer 2, cara. Aí eu faço uma marquinha lá que eu tô devendo 8, uma hora que der eu faço mais 2, vou acertando. Isso aqui. E vou, cara, não ficou para trás. Eu falo pros moleques, cara, quem fez 0, fez 0. Quem fez 1, fez 10. Quem fez 0, fez 0, cara. Quem fez 1, fez 10. Quem fez 2, fez 10. Entendeu? Você fez. A hora que der, você volta. A revisão serve para isso, né, cara? E eu falo para eles assim, quantas aulas na matemática? 160, mais ou menos? Se a gente pegasse, sei lá, 140 aulas, mais ou menos, né? Cara, para virar 10 questões de matemática. 13, vai. Na Unicamp, 13. Na FUVEST, 12. No Enem, 45. Mas tá um monte de coisa repetida. Na Unesp, 2. 2 de matemática, 15 de inglês. É assim, né? Na Unesp tá fazendo... ranço aí, eu senti um... mas tem bastante ranço mesmo. Ou seja, tem um monte de coisa que a gente fala, cara, que não vai virar a questão lá. Então também tem essa, né? Do moleque que fala, mano, ó, esse assunto aqui é menos importante, eu tô acompanhando os vestibulares e tô vendo. O meu professor falou, ó, menos importante, então eu não vou fazer 0. Eu vou fazer 1, vou fazer 2. Eu vou fazer 0, porque é menos importante. Você falando desse jeito, assim, é muito mais do que isso. É como tudo, né? Muito mais do que passar no vestibular, do que estudar as questões para cair. É disciplina, é voltar e aprender a fazer. Aprender pra vida. Cara, eu me sinto um imbecil quando eu vejo vocês falando de música. Eu não consigo falar de música. Eu me sinto um imbecil, sério mesmo. Quando lá em casa eles estão falando de filme, eu detesto assistir filme. Porque eles sabem, eu detesto, eu não tenho paciência. Cara, eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas. Então eu saio, vou mexer, eu vou cortar a grama, eu vou mexer com madeira, eu vou lavar o carro, vou fazer qualquer coisa que o senhor ficar parado. Tipo, eu falei dar um nome de diretor, né? Como se fosse importante. É o famoso quem, gente? Eu não sou fã de filme, produtor, Oscar, meu Deus. Mas não é legal. Que cultura é essa? Eu queria ter, eu morro de inveja. Eu morro de inveja. Por exemplo, às vezes eles falando de futebol, eu não entendo de futebol. Aí eu quero perguntar, eu falo pro Jefão assim, o que é? Ele vai lá e me dá uma aula. Ó, isso aqui, assim, ele tem maior paciência comigo e tal, pra falar. É verdade. O João, não é? Então eu acho isso mó legal. Tipo, eu me sinto um estúpido lá nas salas dos professores, os caras falando de futebol, e eu tô assim, eu falo, Jefão, o que ele é? Ó, isso aqui é assim, assim. Ele vai me pondo... Não seria legal se eu soubesse falar um pouquinho de cada coisa? Eu não preciso saber, eu não quero que nem o Apolo trabalhando na NASA. O Apolo, menino nosso aqui, que gosta das Olimpíadas, né? Apolo, fenômeno. Já tá com o pescoço assim, né? De tanta, não é? tanta medalha. Eu não preciso, mas um pouquinho de cada coisa. Saber fazer um Pitágoras, beleza. Extrair uma raiz quadrada. Sei lá, cara. É um pouquinho de cada coisa, manja. Era Apolo cheio de medalha ou Abel Ferreira? Não, mas ele falou, a piadinha dele veio pronta, né? Porque era que ele falou assim, ó. Porque eu não entendo nada de futebol. Dá pra entender, ele é o único corintiano da mesa. Desculpa, mas a piadinha veio pronta. Ô, Piero, teve uma vez que eu tive que ensinar o Fred um negócio muito importante de futebol, cara. Ele é corintiano, né, cara? Ia jogar Palmeiras e Atlético Mineiro. Ele falou, hoje eu vou torcer pro Palmeiras. Falei, não, peraí que eu vou te explicar. Você é corintiano. Número 1, regra número 1. Primeiro mandamento, não torcer para o Palmeiras. Mas ele aprendeu. Ele falou, tá bom, nunca mais falo isso. Até porque o Atlético Mineiro é o Corinthians de Minas, né? Exatamente. Meu filho que aprendeu tudo assim. Quem que é o Corinthians do Rio? É o Flamengo, filho. O Corinthians do Sul é o Inter, filho. O Dersim gosta dessa história. Um dia perguntaram pro meu moleque assim, Joãozinho, que time você torce? Ele falou, pai, que time nós torce mesmo? Tal pai, tal filho. Mas isso é bom. Gente, e quando dá o clique, por exemplo, na vida de vocês ali, putz, vou trabalhar com matemática, veio o clique de ser professor ou veio o clique da matemática primeiro? Para cada um de vocês. Ó, pra mim, cara, o clique veio junto. Porque o meu tio, o irmão do meu pai, ele é professor de matemática. Certo. Da UFSCar. Uhum. Então, assim, sempre foi um exemplo. Ele é meu padrinho. Então, assim, sempre foi um exemplo e eu acho que eu queria mostrar para ele que eu sabia matemática. Porque, nossa, meu tio é professor de matemática. Eu sempre fui bem, gostava dos raciocínios lógicos. Então, surgiu a vontade de ser professor de matemática, porque o meu tio, meu padrinho, é professor de matemática. Então, surgiu as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o gatilho, assim, o play foi no segundo colegial que a professora dividiu a sala em grupos e um do grupo tinha que ajudar os demais. E aí eu fui o escolhido para ajudar os demais. Falei, eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Aí, né? Eu gosto mesmo de ajudar essa galera aqui. Porque o ser professor não é só um trabalho, né? É você ter o prazer de ajudar o próximo. Tem muito disso também. Você ter o prazer de ajudar o próximo. É uma profissão que vive disso, né? Eu acho que lá em casa, na minha família, tem muito disso. Meu irmão é guarda-vidas, né?
Então imagina se ele não tem o prazer de ajudar o próximo. Nossa. Eu acho que é culpa da minha mãe. E você? No meu caso, é a frase que ele falou por último. A culpa é da minha mãe. A culpa é da minha mãe. Sim, porque meu pai é médico e meu irmão mais velho foi fazer engenharia, enquanto eu estava no ensino médio. Aí a família inteira olhou para mim, né? Olha o futuro médico. Porém, eu não me dou muito bem com sangue, injeção, hospital. E aí no terceiro colegial, eu pensei assim, eu quero ser professor por causa dos meus professores. E aí você fala, por que matemática? Bom, na hora que eu decidi que eu queria ser professor, por incrível que pareça, eu acho que até, não sei se os dois sabem, eu decidi, vou ser professor. Qual matéria? Matemática ou história? Aí eu pensei, não, história do Brasil eu odeio. Phelps, nada contra. Aí eu fiquei imaginando uma escola for me contratar, a vaga de história do Brasil. Aí eu vou falar não, e vou ficar desempregado. Então eu falei, então vai matemática. Vai matemática mesmo. Mas o porquê da matemática é que minha mãe, né, bem tranquila, foi professora de matemática. E eu passei a infância, Fundi 1, Fundi 2, nono ano, agora tem ensino médio. Minha mãe, eu chegava da escola, minha mãe falava, qual que é a tarefa de matemática? História não precisa fazer, nem geografia. Mãe, a tarefa de matemática é essa. Ela via o que era a matéria, um assunto. Aí ela pegava os livros e falava, não, ela pegava e fazia uma lista de A a Z. Ai, minha mãe já prevê no futuro. Uma lista de A a Z. Tô indo trabalhar, que ela trabalhava de Z. E ela... ele tá pedindo um patrocínio aqui. Aí ela ia trabalhar de secretária do meu pai numa época. Então ela falou, tá aqui a tarefa de A a Z. Eu chego às 4 horas. Isso aqui tem que estar pronto. Pelo menos 70% tem que estar certo. Vamos supor que ela colocava, 100 questões, só para facilitar, tá? Não eram 100, mas 100 questões, eu vou corrigir, pelo menos 70 tem que estar certo. Aí ela deixava eu jogar bola. Porque eu gostava de jogar bola todos os dias. O que eu fazia? Eu fazia 70 primeira, eu já sabia que estava certo. Já ia jogar bola! Aí ela ficava muito brava. Por que você não fez? Aí, mas você falou que precisava estar certo 70. Na escola, sempre assim. Quanto eu tirava? 7. Mas por que você não tirou 10? Não, porque eu fiz a prova em 10 minutos e eu quero vir embora dormir. E eu vinha com 7 no boletim de matemática e ela queria a morte. Mas aí eu virei professor. E aí estamos aqui. A minha história é assim, eu quis ser professor por causa dos meus professores. E eu tinha uma professora de biologia, ela devia ter 1,60 m, pesar uns 40 quilos, e era brava que era o cão, assim, era brava, ela era brava. Só que, cara, ela dava uma aula que você olhava assim, você falava, nó. Eu estudava com material lá, e aí ia fazer tarefa, né? E, cara, você pegava a tarefa pra fazer assim, bicho, você ticando assim, 1, 2, 3, 4, tipo, mano, ela fechava, assim, a aula da mulher era um fenômeno, assim. Eu falava assim, mano, quero ser igual ela, assim, quero ser igual ela. Você quer ser igual ela, bravo? Você fala? Não, esse é a didática. Você surpreende bem. Bom, eu queria ser igual ela. Aí eu falei, vou fazer essa biologia. E morava em Jaú, pensei, vou prestar biologia à Unesp de Botucatu. Aí a gente, uma família muito simples e eu via meus professores, cara, professores do colegial, assim, né? Chegando com, tipo, sei lá, carro do ano, Tempra Turbo. Os caras tinham 2. Os caras chegavam de sábado, um tinha um preto, outro tinha um verde. Eu falava assim, caramba, eles devem ganhar um horror, cara. Aí eu vi assim, e a gente tinha uma família simples, eu falei, cara, esse negócio dá dinheiro. E, cara, é legal pra caramba. Eu falei, vou fazer isso aí, vou ser professor. Aí comecei a pensar, o que eu gostava? Eu gostava de matemática e biologia. Acho que eu gostava... Acho que só. Aí... Biologia e matemática. Aí meu sonho era ser professor de biologia. Aí eu falei, é isso aí, cara. Aí eu vou pôr matemática lá e tal. Qual que foi a única faculdade que eu não passei? Que eu prestei agronomia na UEL, que era meio de ano, passei. Aí prestei informática na FATEC, que tinha em Jaú, passei. Matemática e biologia. Qual foi a única que eu não passei? Biologia. Pois é. A vida tem dessas, né? E, cara, eu acho que eu não seria tão feliz sendo professor de biologia. Nem os alunos. Nem eu, nem o Jafão. Nem nós. Cara, nem nós. Essa, né? E eu Nem via nós. meus professores, achava o máximo. Eu falava, caramba, esse negócio dá dinheiro. Os caras têm uns carrão, eu era louco por carro. Eu falava, cara, se tivesse um carro desse. E via aquelas professoras dando aula. E tinha uns professores de matemática fera também, pra caramba. E aí, depois eu virei professor de matemática e fui dar aula em Marília, Garça, Bauru, Pederneiras. E esse cara deu aula comigo. Quer dizer, eu dei aula com ele. E aí, ele não tinha carro, aí ele viajava comigo. Eu
cara, era o meu ídolo, assim. Ele sabia fazer todos de matemática. Chamava Adenir. E ele partiu cedo, assim. Ele partiu com 50 anos, assim. Ele era muito jovem. E, cara, imagina, eu dirigindo, eu olhava e falava assim, cara, ele era o meu ídolo, ele era meu professor preferido, assim, eu sou colega de trabalho. E ele ensinando a fazer exercício, ensinando... E aí ele partiu. Mas, e depois essa, né? Aí eu fui ser monitor de matemática em São Carlos, conheci um cara que foi, para mim, assim, marcante, foi o Vandão, né? Que ele praticamente formou a molecada toda que passou por São Carlos, né? Porque todo mundo começava na monitoria, né? Chamava o monitor lá, né? Que a gente chama de assistente, né? Lá era monitor. E esse cara era o máximo, assim. Ele era, tipo, vem aqui, ó, vou te ensinar a fazer. Eu me lembro um dia... E quem manja muito tem o prazer de ensinar pra todo mundo. Não tem o que segurar, né? Muito louco, assim, muito louco. Vai vendo o jeito. Um dia eu me lembro, eu tava num plantão de matemática, chegou uma menina lá, a Carla, casou com o diretor depois. Carla, né? E ela trouxe lá um problema de matemática. Cara, eu tentei fazer tudo que você pode imaginar, não deu. Eu falei, Carla, foi mal, cara, não sei fazer e tal. Ela, não, relaxa, Fredão. Falei, ó, quarta-feira o Vandão chega, eu vou perguntar pra ele como é que faz, te ensino, beleza? Ela, não, Fredão, de boa, não. Quarta-feira o Vandão chegou, tal, a gente tinha costume e era assim, tinha que fazer, né? Era obrigatório, você assistia todas as aulas do cara. Então você ia lá para assistir as aulas dele. Por qual motivo? Porque você vê o cara dando aula, você vai pro plantão para falar igual ele. Pra falar igual ele. Pra ter a mesma linguagem, né? Pra ser o mesmo time e tal. Aí você ficava assistindo a aula dele. Aí, numa troca de sala, assim, em São Carlos, você saía de um prédio para ir pro outro, você, 30 metros na calçada, né, Jefão? Na calçada, eu falei pra ele, a menina me procurou, tem um problema assim, assim. Eu falei, Fredão, uma da FUVEST, é antigo. Falou, o que é esse ponto I aqui? Falei, é em centro. Ele falou, o que é em centro? Ponto de encontro das bissetrizes, falei pra ele. Aí ele falou assim pra mim, e cadê as bissetrizes? Olhei e falei, uai, não tem. Bateu no meu ombro e falou, então traça. E vazou. Ele tinha um aparelho na perna, né, deficiente físico, saiu. Eu pensei, nossa, desgraça, volta aqui, mano. Aí, tipo, sério, eu preciso de ajuda, tal. Ele, cadê as bissetrizes? Falei, não tem. Ele, então traça, bateu e vazou. Aí eu pensei naquela frase, tracei e deu certo. Aí eu falei, cara, é isso aí, professor de matemática. Tipo, por que ele não fez o problema pra mim? Ó, Fred, é assim que faz, ó, pá, pronto. Porque ele queria que eu aprendesse. Aprendeu. Tipo, o que é o incentro? Falei, por enquanto as bissetrizes. E tipo, ele só não falou pra mim. Eu falo pros alunos, sábado passado eu uma aula, eu falei assim, mano, falar até papagaio fala. Então o incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Decorou? Beleza. Comecei bem. Mas não é só isso. Então, bissetriz divide o ângulo ao meio, o encontro chama incentro, existe o teorema chamado teorema da bissetriz interna, e assim vai. Uma coisa vai puxando a outra, eu vou tentando uma coisa, vou tentando outra. São ferramentas, eu falo para eles assim, são, sei lá, é know-how que você tem, você vai tentando, repertório. Você tem repertório, você tenta um, tenta outro, assim vai. Cara, ele podia ter feito para mim só, Fredão, assim que faz, dá 12. Ele não, ele falou, o que é bissetriz? Incentro. Quantas bissetrizes? Eu falei, então, traça, mano. Tipo, aprende aí, cara. Faz aí. Entendeu? É o seu momento agora, vai lá. Tipo, esse é o professor de verdade, né? Ele fez muito comigo, depois o Jefão um pouco mais novo, mesma coisa. Esse cara é o cara, sabe? Você via, deficiente físico, cara. O lado esquerdo dele, assim, um monstro. O braço esquerdo dele desse tamanho, assim. Por qual motivo? Todo o lado direito dele é paralisado. Então ele encostava na lousa com o lado direito, assim, lousa de giz, vai ligar, se liga, hein? Lousa de giz, encostava assim, ó, apoiava e o braço esquerdo escrevia. Você vê os desenhos, cara, a letra linda, tipo superação, entendeu? Você fala, vou reclamar da vida? Hoje eu vi o cara falando no Instagram assim, reclamando da vida? Começa a mostrar as fotos lá do Rio Grande do Sul. Vídeo, você fala, não, mano, reclamar não, cara. Você vê o cara dando aula, você fala, mano, o cara se arrastando, literalmente se arrastando, né, Jefão? Literalmente se arrastando, cara. Você vê a aula do cara, um negócio fora de base, você fala, velho, tá aí, ó. E como é que ele ensina? Com exemplo, fala, mano, aprende aí, ó. Eu não vou te dar nada pronto, vai. É assim. E assim você vai construindo, tijolinho por tijolinho, né? E quando ele me deu aula à noite lá, que eu fiz cursinho à noite lá, ele tinha que ir para Araraquara, né? Ele saía, era 9 horas para ir embora, e eu ia tirar uma dúvida com ele. Muitas vezes ele ficou comigo até 15 para as 10 para tirar a minha dúvida. Para depois ele ir para Araraquara, da noite, cara. Sabe? Prazer, o prazer... Tava cansado do dia todo, fez o dia todo, mas ia lá para ajudar. Pô, é demais. E vocês, vendo os alunos de vocês hoje? Porque esse outro dia eu entrevistei um menino aqui, né, esqueci o nome dele, falando que a gente conversando e ele contando de vocês, e nesse momento ele falou de você, ele tirou no celular dele uma foto que você respondeu num sábado à noite
que ele falou que não estava conseguindo, você mandou, você fez ó, pensa isso, e fez aqui, mandou, e ainda escreveu para ele, bom, vai que você vai conseguir. Um bilhetinho aqui. É muito, assim, hoje vocês reproduzem isso, mas assim, vocês fazem isso pelos alunos. A gente vê vocês montando, e putz, isso é legal demais saber assim, pô, eu quero ser professor, essa é a diferença de vocês. E como foi, de repente, saber que vocês fizeram, vamos falar que vocês fizeram, né? A Lafa fez, mas vocês aí, um aluno que tirou a maior nota do Brasil no Enem. Que é o senhor Lucas? Qual é o sentimento que dá, assim? É um dever cumprido? Porque, obviamente, um monte de gente. Sim. Todo mundo que passou... Contribuiu para isso. Contribuiu, vocês fizeram junto, todos os professores e tal. Mas aí você tem aquele resultado assim, que, puta, bateu aqui... Tá legal isso aqui, hein? E de repente eu descubro que ele nem fez matemática. Que ele tava prestando medicina. Falei, cara, olha a visão disso, né? Como que é projetar isso aí? Acho que pra gente, assim, vou falar minha parte, mas pra gente, assim, é um orgulho só, né? Você viu o Lucas França lá no Max 1, lá em cima, lá quietinho, olhando só aula, como se ele não estivesse entendendo. Aí essa é a diferença, né, cara? Às vezes você olha para um aluno, você saca que ele não tá entendendo, o outro que, tipo, tá te esnobando, que tem também. Tudo bem, beleza, é nós, a gente tem que saber lidar com isso e tal. Às vezes não consigo muito, mas a gente tenta, né? Porque é difícil lidar com a indiferença, né? Você se preparou no final de semana, cara, você arregaçou, chega lá com uma expectativa e às vezes e fura. Mas você olhava para ele assim, cara, ele te olhando nas aulas assim, como se não soubesse que estivesse aprendendo. E ele via um monstro, né? Tipo, sempre tem o que aprender, né? Então, a hora que você vê o resultado dele, você fala, tá vendo, cara, tijolinho por tijolinho. Ele podia ter cruzado o braço, porque para quem tira uma nota dessa, o moleque sabia tudo. Uhum. Sabia tudo, Sabia tudo. Você tirou uma nota dessa. Você chegou nesse patamar porque ele sabia tudo. Mas você olhava para ele, cara, com a maior simplicidade do mundo. Tipo, bora, vamos lá, dá para aprender todo dia um pouquinho e assim vai, né? Então, pra gente é um orgulho, assim, né? Você vê o moleque arregaçando a matemática. Como, por exemplo, quantas vezes a gente já chegou naquela Unimed lá e foi atendido por um aluno. Então, tipo, o meu filho, doentaço, chegamos de uma viagem, fomos, final de ano, fomos a Aparecida do Norte, agradeceu o ano, voltamos, o moleque voltou com o corpo cheio de ferida, mandava foto pro Jefão, pro Dani, eu desesperado, não conseguia médico de jeito nenhum, porque era dezembro, e não conseguia, era uma doença que o cara falou, só pode durar até 6 meses, ferida no corpo inteiro, não sei o que, a gente louco, a Gabriela conseguiu uma médica, a médica falou, podemos fazer consulta por online, depois aí, dali 2 dias você vai no meu consultório? Beleza, fez a consulta, vamos lá no consultório dela depois de 2 dias, lá no Ribeirão Shopping. Chegando lá, ela atendeu, beleza, uma gracinha, tal, não sei o quê. Aí a gente ia, isso era dezembro, janeiro, a gente ia para os Estados Unidos. Aí ela falou, João, já foi lá para os Estados Unidos? Ele falou, já, tia. Você vai de novo? Eu falei, eu vou, tia. Aí você gosta? Eu gosto. Eu também já fui, João, mó legal, não sei o quê. Porque seu pai, quando me deu aula, aí eu falei, nossa, ela sabia, seu pai foi meu professor, tal, lá na Lafa. E, tipo, quantas vezes a gente já passou por isso, né? E é muito gratificante. Cara, você tá viajando, sempre tem um aluno. E aí, professor, você vê, eles trataram a gente com carinho. Eu tenho certeza que nós escolhemos a melhor pessoa do mundo. Não é fácil. Não é fácil. Uma labuta. A gente, com você. Graças a Deus, a gente é reconhecido, a gente tem bom salário, graças a Deus, beleza. Mas pensa no Brasil todo. Não é fácil, essa profissão não é fácil, mas é muito gratificante. Então, você fala do Lucas, assim, conseguiu a nota máxima. Cara, deitou, né? Imagina, para nós é um orgulho. Quando a Helena chega em casa, eles falando, feliz da vida, tirou 10 na matemática, eu pensei, yes. Não é? Sim, mas, por exemplo, Pedro, algumas pessoas que devem estar nos assistindo, devem estar... Vê se veio uma sementinha assim na cabeça. Hoje é 6 de maio, tá, estamos em maio. É cedo, é tarde, mas estamos em maio. Mas o que eu posso fazer para, entre aspas, eu quero ser o próximo Lucas? Vamos supor, gostaria de, no fim do ano, o que eu vejo muito, que o Lucas fez e vários alunos fazem, é a Havaiana da Humildade em matemática básica. Não adianta que você não vai para frente se você não der um passo para trás. Eu preciso da matemática básica. Hoje, um aluno do 3º MED, que é uma sala com alunos selecionados, que, na minha humilde opinião, são mini fenômenos, um aluno, mini fenômeno, mas você escreveu -meio
mas aqui está escrito -1 sobre 2. É a mesma coisa? Falei, é. E o menos pode estar embaixo. Aí ele, aprendi mais uma coisa. Entendeu? Menos na frente da fração é a mesma coisa se ele estivesse em cima. Que é uma coisa assim, para nós, óbvio. E um aluno que manja muita matemática, eu não sabia disso. Aí ele anotou no caderninho. Então é isso, galera. Matemática básica é muito importante, mas muito. Só que acontece, falei, Jefão, toda aula, todo exercício tem uma matemática básica. Tem uma matemática básica. Graças a Deus. Todo exercício de matemática tem uma matemática básica. Todo exercício de física tem uma matemática básica. Todo exercício de química tem uma matemática básica. E uma boa parte da biologia tem uma matemática básica. Os alunos estavam falando sobre um simulado que teve, que tinha uma régua na prova de história. Uma régua para falar de datas. É matemática, é noção, né, lógica de grandezas, de tamanho, de distância. Então, e o Lucas França é um orgulho para mim, porque eu estou procurando gabaritar o Enem e não consigo faz tempo. Pelo amor de Deus. Eu tô torcendo para acontecer Moleque, isso. você é fera. Eu tô brigando para gabaritar esse negócio e cada ano dá Não uma... tô acreditando que o do ano passado eu errei a lateral da escada, até agora. Eu falo para todos os alunos. Eu não li. Sabe quando você menospreza a questão? Você lê, você fala, é só calcular a área de cima. Aí na hora que a gente foi ver o gabarito, eu falei o gabarito errado para eles, né? O Daniel falou, você não calculou a lateral, né? Falei, como você sabe? Ele falou, eu li o texto, você não. Vamos na leitura lá do começo. Exatamente. Vamos na leitura lá do começo. E provando que também é o preparo do dia, né? Você está concentrado, você está focado, você está fechado para fazer, porque... Quantos alunos nossos aqui estavam muito bem preparados para conquistar o mesmo desempenho? Muitos alunos que estudam muito, que têm um talento e que, de repente, por errar um exercício, 2, pode ser que não... Mas a gente tem muito orgulho deles também, muito. Ô, Jefão, Fredão, tem um aluno, me fugiu o nome dele, mas eu vou falar, tá no Max 2, que ele já era do Max 2, tá aí de novo, e ele falou que só não tirou a nota máxima por causa de uma questão que eu não vou lembrar qual, ele fez tipo 60 menos 8, 48. Eu não lembro a questão agora, ele errou uma conta de menos e perdeu a nota máxima. Desconcentrou na hora. É um aluno que está no Max 2, e já estava lá o ano passado. Fenômeno também na matemática. Uma continha básica da matemática básica. Eu lembro muito do Álvaro falando isso. O Álvaro falou que passou do segundo super Ele fala o tempo inteiro. Eu peguei, estudei o básico. E foquei no básico. E o avançado também. O avançado ele ensinou a gente. Eu admiro muito, porque de verdade essa não é minha praia, né? Mas quando eu estava no ensino médio, tinha um amigo que a gente foi pra praia e ele levou livro de matemática para ficar fazendo exercício. Eu falei, não, cara, aí não judia da gente. Não, ele exagera, né? Mas ele fez isso, cara, ele de verdade fez isso. Olha, ele passou Mas direto. Quando a gente faz churrasco, o Danielzinho também leva. Danielzinho leva. Leva as apostilas pra gente fazer. Não, minha mulher não deixa mais. Ninguém leva, mas que só se fala de matemática. Chega uma hora que você fala, para, não vamos dar leva, um mas tempo que aí. faz Já teve uma vez né? da gente ir na casa do Fred, e o Fred falou assim, hoje tem só uma regra. Não se fala de matemática nesse lugar. Pior é a hora Aí a gente começou a falar de futebol, ele falou, vamos falar de matemática. Quando vai fazer o xadrezinho da picanha lá, tem que... Vamos jogar aqui. Gente, obrigado demais pelo carinho de vocês. Já acabou? Acho que tá na... Parece minha aula. Parece rápido, passa rápido. Pessoal, espero que vocês aí tenham gostado desse LafaCast especial Dia da Matemática. O LafaCast, esse podcast que a Lafa resolveu chamar de seu. Meninos, muito obrigado demais por vocês terem vindo, disponibilizado um tempo. Que isso, essa mesa tá pesada demais hoje. Aplauso de novo. Olha aí! Leozito, muito obrigado pelo jet mais uma vez. Valeu, mandou muito bem. Então, a gente se vê. E faz o seguinte, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho pra eles. Escreve aí no comentário o que você achou, deixa um recadinho pra eles, manda um beijo e, claro, curta os outros vídeos aí do canal. Valeu? Obrigado, abraço! Valeu.